Assim começamos mais um Moda Importa. Sejam todos bem-vindos ao Moda Importa número 98. Exatamente isso, quase 100 edições de Moda Importa. Muito obrigado a você que nos escuta, que nos consome, não só por aqui pelo podcast, que tem áudio e vídeo, mas também os nossos produtos que ficam circulando pelas outras redes sociais, mais especificamente é o Instagram. A gente tá com Nelly Produtos de Limpeza, a gente tá com o Grupo IESA, que nessa semana específica tá com mega vendas rolando até o dia 19. Também estamos com KTO.com aqui e no consultório sentimental. E estamos com móveis novos na casa. Macrosul Móveis está com a gente, com a sua lindeza, com a sua linha de raciocínio nos móveis, muito parecida com o jeito que o Moda Importa enxerga o planeta Terra. Como é que você está, Marcela Lorenzon? Tudo bem? Tudo bem, vivendo no calor do sul do Brasil, em pleno agosto, pensando nas próximas estações lá na frente, com a cabeça em Copenhague, mais especificamente. Falaremos mais sobre isso. Também em Copenhague. Tu ia estar no frio de Copenhague, né, na real. Agora no calor, tá no calor, né? Tá no calor lá. É que aqui igual tá calor aqui. também. É isso que eu quis dizer, eu tô com a cabeça aqui, porque, né, agosto em Porto Alegre faz 30 graus, e Copenhague também. Então tá tudo igual. Perfeito. Bom, tu quer começar por onde? Tu quer começar por Copenhague e tudo que está sendo mostrado por lá? Aquela coisa mais nórdica, sustentável e blá blá blá? Ou quer começar sobre os roubos que andam acontecendo em algumas cidades mundiais e grandonas Ai, que aí, em tristeza. lojas de algumas marcas de luxo, né? Algumas quase todas elas. Não só isso, né? Eu vi também Nike, Mas vi muito em Apple, né? lojas de departamento com suas áreas de marcas de luxo, né? Tipo Gucci, Bottega, Louis Vuitton. Eu acho que a gente pode começar por aí, para depois a gente abranger um pouco mais e falar sobre Copenhague e sobre essa semana de moda que aconteceu. Mas os roubos, mais especificamente, vamos lá, neste começo de agosto, nessa primeira quinzena, foram 2, se eu não estou enganada, tá? Nas últimas, aqui vou citar o FFW, Portal de Moda e Consumo, digamos, do Brasil, que tem uma matéria, um vídeo, né, um compilado contando sobre os roubos e faz um questionamento também. E aí vem assim, nas últimas semanas, vídeos amadores aqui e na rede vizinha, porque este vídeo está no Instagram, então eles estão se referindo ao TikTok, revelam lojas sendo saqueadas por jovens em todo o hemisfério norte. O que tem em comum entre todos esses fatos? Aqui refletimos sobre esses episódios. E aí eles fazem um compilado de imagens, principalmente o Auê, que aconteceu na Oxford Street, em Londres. A Oxford Street é a principal rua de comércio, né, ali do centro de Londres, do miolo londrino, e que na semana passada passou por um episódio bem caótico, assim, quase que aqueles, me lembrou os riots que tiveram em Londres lá, em Exatamente. 2013, se eu não me engano, né, 2011, 2013, e que tô tentando colocar assim em palavras de uma forma mais objetiva, mas que um certo público se organizava para determinados saques, mas também como uma forma de manifestação. E neste caso da moda, estes saques foram organizados e chamados pelo TikTok, né? Uma organização que aconteceu pelo TikTok com uma série de usuários. Isso, claro que a investigação segue e estão indo atrás de muita gente. Teve muita gente presa, teve muita gente que estava lá né, curioso, metido, tinha gente efetivamente saqueando, quebrando vidro, e isso falando de Londres, mas foram uma série de outros episódios em que marcas famosas foram saqueadas, e como tu disse, também marcas de esporte, marcas muito ligadas a um determinado tipo de vida, né, um determinado lifestyle. Tem uma coisa que tem que se observar antes, assim, se isso vai virar moda ou não, né? Se isso é um Exato. movimento absolutamente linkado, alguma coisa mais organizada, mas aparentemente não, assim, a gente teve há pouco tempo também em Los Angeles, em Miami, algumas outras cidades americanas, né? Uma galera se reunir para roubar, né? É um roubo, né? Tem É um alguns roubo. seguidos de Um roubo violência, enfim. organizado. Tem Um uma lei assalto. muito específica e velha para isso. Quem rouba vai preso, enfim, né? Como algumas pessoas foram Sim. presas, né? Artigos bem valiosos, alguns outros não. Enfim, um tênis de $100 ou €100 e às vezes uma bolsa de 10 mil euros.
Assim, a priori é uma desorganização, que depois até quem está contando a história pode enfeitar ela, né? Dar alguns, né? Por exemplo, assim, o site fala É um assim. tom de É um manifestação, né? protesto ao capitalismo, É. né? Como se fosse uma coisa muito mais pensada para agredir, assim. Na verdade, são Uhum. pessoas pegando itens. Alguns já foram parar em sites de revenda, então o protesto de capitalismo meio que cai por aí, né? Se está revendendo, não é protesto, não. Então rouba, queima, né? Faz um movimento mais complexo. Enfim, né? Na verdade, é um aproveitamento disso. Só que como é uma coisa massiva e organizada nas redes sociais, de uma maneira até meio aberta, né? Apesar de a maioria dos Exato. assaltantes estar tapando o rosto, eu acho que é muito mais mesmo um movimento para roubar e se beneficiar capitalisticamente depois de grana, né, para isso, assim, né, do que um protesto ou alguma coisa muito mais elaborada. Por enquanto é isso, né? Teve em Londres, muito forte, como tu falou, né, em alguma outra loja, É, assim, perdida. Escapou um pouquinho para itens de tecnologia, tipo Apple, mas a priori, assim, pelo que eu vi, assim, é um movimento só de roubar para lucrar depois. Como é a maior parte dos roubos, né? Tu rouba um carro no Brasil, porque tem muito roubo de carro no Brasil, porque há um setor de tem quem desmanche para compre. revenda de peças muito grande, né? É muito difícil tu andar com um carro roubado, ele inteirinho. Então eles roubam, aí desmancham, pegam as peças, né? Para entrar nesse outro setor, enfim, né? De Mais peças de carros, né? recentemente também Tanto que os no carros mais Brasil, roubados no Brasil são os carros mais populares, Gol, Palio, claro, né? que, Esses são os carros mais roubados aqui, né? que são roubados sob encomenda, né? Porque há um mercado paralelo que recompra e revende e assim por diante, nesse ciclo. No caso de uma Assim, botega, tu vai roubar e vai é, vender ali mais baratinho, né? Uma original, e vai ter o lucro com o teu roubo. Uma coisa é, triste, mas enfim, verdade. eu acho assim, mais recentemente no Brasil também a gente vê um interesse por esse tipo de roubo na tecnologia, né? Principalmente nos smartphones, se roubando muito telefone. Isso é uma triste realidade no Brasil, seja tu andando na rua, seja dentro do teu carro quebrando um vidro para pegar o teu celular, seja um assalto dentro de um ônibus, dentro de uma lotação em que fazem um arrastão, levam todos os celulares, seja na beira da praia, mas por quê? Porque esses celulares valem muito em relação ao que se valiam, né? Ao que um telefone comum valia, um telefone celular valia, e porque há quem compre. E isso é uma coisa que eu sempre pensei, sempre ouvi da minha casa, no meu pai, e que é aquela velha lei do que é certo e errado, né? Se tu comprar roubado, se tu assinar, se tu fizer um gato de TV a cabo, é porque tem quem faça e porque tem quem compre, né? Tem o cara que é o picareta que faz o gato, e tem o cara que tá lá sob o mando de alguém, né? Roubando o celular, porque tem quem compre, porque há um mercado paralelo. E assim, que fique, acho que a gente tem que deixar muito claro, assim, não interessa o argumento por trás disso, está errado, Não, absurdamente a errado. discussão em cima disso porque está Não é uma linkado discussão. a grandes marcas de loja, por exemplo, assim, o Exato. site também elabora a ideia de que são produtos de consumo muito procurados, né? E Muito, são, muito desejados, desculpa, né? Marcas desejadas pelos jovens, enfim, é, para quem não tem. Nike, Gucci, né? enfim, até eu não sei exatamente quais todas as lojas que foram é, É porque hackeadas. Saint Laurent, Nike, vamos falar da de luxo, né? Saint Laurent, Gucci, Bottega e Louis Vuitton, tá? E aí Nike e uma loja de esporte, né? Esportiva geral que vendia várias marcas. E-sports, uma coisa assim, né? É, isso. Esse roubo em Londres foi no dia 9 de agosto, mas os anteriores os dos Estados Unidos foram anteriores. E é uma coisa meio caótica de se ver, porque tu vê aquele desespero das pessoas que estão dentro da loja de não conseguirem fazer nada, verem uma multidão mascarada entrando e simplesmente pegando tudo que tá ali e botando embaixo do braço e saindo para ser revendido ou porque é sobre isso que eu queria falar, assim, tá? Voltando ao Brasil ter o desejo do smartphone, do status do iPhone, do Samsung, do Flip, do isso, daquilo, de uma certa juventude, uma certa idade, querer ostentar com esse tipo de produto e não se importar em comprar mais barato, porque no fundo a pessoa que compra mais barato, sabe quanto custa o produto, compra mais barato e não quer saber de onde vem, ela faz uma vista grossa e tá alimentando o crime, da mesma maneira, né? Porque tá comprando assim, se me oferecem uma bolsa que eu sei que custa 20 mil reais por 10 mil reais, algo errado tem. Assim como com vinhos e com muitas marcas de valor um pouco maior, né? O que eu acho é que
é meio desesperador de ver isso se espalhando como um alvo, porque são lojas que antes era tudo muito mais difícil. Era mais difícil tu entrar na loja. Tu conta brincando, né? Que não sei em que loja que o segurança não abriu a porta pra ti. Ah, não deu pra ouvir. Teu microfone, tu tem que chegar mais perto, eu acho. Yes. Pois então, na Hermès, o segurança não abriu a porta para ti. A gente via um certo bloqueio deste acesso a esses itens de luxo, no sentido de que dava uma dificuldade, tu tinha que entrar na loja, aí tinham outras lojas que faz a fila na frente, é tudo com mais cuidado. Ali tu vê que não há nenhum tipo de segurança e cuidado nenhum, né? Porque as pessoas simplesmente entram e pegam, os objetos não são nem presos com alarme, como muitas vezes acontece, com bolsas mais caras, em boutiques, em lojas assim, eles simplesmente saem com o que eles podem ali, sendo uma bolsa de 1.000 ou de 10.000. Então, primeiro, esse espaço que foi tomado, que não se tinha, ao meu ver, é um item desejo, de ostentação, para se ostentar. Porque ou tu vai usar e vai ostentar, assim como um relógio, um telefone roubado, ou tu vai revender. E aí cai por terra todo e qualquer outro argumento, né? De que é para poucos, que o luxo tá ali, que é inalcançável e que o site levanta um pouco disso também, né? Uma fatia da sociedade jovem que se organiza para tentar derrubar esse status do luxo. Eu acho que é pura e simplesmente um desejo de ostentar aquela bolsa ou de revender ou lucrar com aquele dinheiro, com aquilo que vale muito e que está acessível a muito mais gente. Não sei É. se eu tô sendo. Não, eu acho que tem uma história do jornalista, às vezes, querer criar uma coisa através de uma avaliação, né? Tipo, tem uma avaliação, assim, romântica disso, né? A gente olha as imagens ali e o artigo, assim, ele é um pouquinho romântico, assim, sabe? Sabe? Tipo assim, uma luta contra o É capitalismo. bobo, né? Eu Então, acho ele se for uma luta contra o capitalismo, vai ali e quebra a loja. Não não pega, leva para revender. né? Tô sendo absolutamente exagerado, para vocês entenderem a minha linha de raciocínio. Bota fogo na loja. Isso aqui é o templo do capitalismo, onde se viu uma bolsa custar US$ 30.000. Fogo na bolsa, né? Faz um movimento organizado no sentido de ter um texto dizendo por quê. Pode ser até bobo, enfim, né? Mas assim, tem um texto. Na Um verdade, argumento. é roubo mesmo. É roubo É aquele roubo. bagaceiro possível. Por, exatamente, puro e simples por também não ter uma consequência, talvez, né? Mais direta. Roubou umas bolsas, se organizou no TikTok, talvez não tenha, não vai sofrer as consequências desse roubo, porque até acharem essa multidão que roubou, roubou 2 bolsas, saiu, revendeu. Eu acho que a gente tem que pensar nisso como se pensava antigamente em objetos de maior luxo, como se colocavam os rastreadores nos carros, continua se colocando, É, claro, mas é assim, eu tenho um exemplo, tá, que é que quando eu tinha 23 anos, 24, na verdade, em 2009, passei por um sequestro e por um assalto em que o alvo do assalto eram relógios, tá? Do vizinho, não meus, porque eu não tenho relógios, não tinha. De um vizinho do prédio, que tinha, era um colecionador de relógios. O que que aconteceu? Roubaram os relógios, muitos desses relógios foram depois pegos no contrabando, no mercado paralelo. Se achou parte da quadrilha, de como se organizou, porque alguém foi lá e revendeu o relógio e colocou. Isso com as bolsas hoje é facílimo de fazer. Porque tu vai revender, as bolsas têm número de série, é, agora Chanel, Dior, todas vêm chipadas. Então, assim, quem comprar tem que olhar para a origem. Quem comprar e primeiro, se for muito idiota, se fizer de ingênuo, achar que tá pagando muito bem, porque comprou de alguém que trouxe de não sei aonde, que traz mais barato, sempre tem, né? O amigo do amigo que compra, que traz pela fronteira, que não sei o quê, porque daí não tem imposto. Vai olhar, dá uma averiguada no número de série da bolsa, onde ela foi fabricada, onde ela estava sendo. Tu consegue ver onde ela estava sendo vendida, que dia ela foi vendida, sabe? Então, assim, também há uma certa conivência, né? Se tem tanta gente roubando, desejando esses itens, e vai ter quem compre, tem essa conivência. Mas também tem uma Enfim, outra coisa, Marcela, que eu acho que é aquela coisa estatística, assim, que a manchete não pega, né? De como se fosse como eu falei no começo, assim, um super movimento organizado, sabe? Na verdade, uhum,
Eu acho que foram coisas bem, bem, Casos isolados, bem, assim, aleatórios, assim. mesmo, assim, aleatório, sabe? Que não tem uma razão muito mais profunda, assim. Vou chutar vou citar uma grande movimentação que teve aqui recente, pertinho da gente há 10 anos, tá? Os protestos de 2013. Eles começam espalhados, né? Tinha aquela coisa em Porto Alegre por causa de tal coisa, 20 centavos no preço da passagem em São Paulo. Não é por 20 centavos, aí o outro já tinha outro motivo. Terceiro protesto, cada um tava com cartaz lá na rua, assim, sabe? Tipo, assim, eram várias angústias brasileiras de todas as idades possíveis, que depois descambam pra violência, vem os black blocs, né? Que eram chamados, né? Enfim, né? Era. Descamba para outro tipo de atos, assim, cada um se aproveitou daquilo de algum momento, assim, aquilo sim foi um movimento que começa meio natural e se torna grande. Eu não consegui enxergar ainda nesses saques que são esporádicos e espalhados. Eu lembro de uma imagem, os caras roubando uma Apple em Miami, naquele calçadão de Miami lá, entrando lá e puxando os telefones, os tablets, mas assim, a polícia depois pegou os caras estão presos, né? É. Tipo, tem nada muito mais elaborado, sabe, por trás, assim, do que às vezes romantiza quem quer contar que é a história, que são os vídeos, dos caras saindo com um monte de bolsa Gucci de dentro de uma loja de departamento, assim, enfim, né? Como também aí eu linko a outra coisa, para os vídeos que tu me mandou, assim, sobre a Semana da Moda de Copenhague, lá Tu vê como as preocupações, elas vão de acordo com o ambiente em que tu vive, né? As urgências a serem tratadas, elas vão de acordo com o ambiente que tu vive, porque fica muito claro que Copenhague tem preocupações para muito além de onde estamos aqui. Enfim, Bom, só para fazer esse link. tem uma semana de moda, né, lá em Copenhague, né? Muito, muito forte, muito firme, assim, né? E a Marcela mandou alguns materiais, assim, de pessoas comentando, né? A semana de moda de lá. E eu achei, assim, interessante, assim, porque, primeiro, que as pessoas comentam, eu senti falta nos dois comentários teus, das pessoas comentando o que aconteceu. Elas muito mais estavam falando o que elas sentiram, Analisando. né? Do que exatamente não me contar exatamente o que estava acontecendo, apesar de, claro, terem contado algumas coisas, né? Uma delas falou muito de sustentabilidade, que é aquilo que eu digo com a Marcela, falou sustentabilidade, não consegue sustentabilidade, né? As pessoas fogem dessa palavra, quando falou sustentabilidade, acabou, o cara mudou de canal, né? Já mudou aqui, então nós vamos falar de sustentabilidade, porque teve uma coisa que eu achei interessante numa das gurias que comenta, que é assim, o evento todo ele foi focado nisso, de tecidos reaproveitáveis, tipo histórias reais, bonitas, que eu acho muito legais mesmo, aqueles tecidos que não foram usados, ou que sobraram de uma estação, foram reaproveitados para fazer isso aí, né? E a guria fala uma coisa que eu acho interessante, depois eu chego na crítica a ela, que é das lojas, as marcas informando isso para o consumidor, para criar no público consumidor um novo jeito de comprar, de querer comprar. Vai ser um pouquinho mais caro, enfim, mas vai durar mais, vai saber que tecido é esse, de onde ele saiu, seria uma sobra de uma outra coleção, por isso que está misturado com tal e tal cor, enfim, né? Mas também um pouquinho de puritanismo, né, de uma cobrança do consumidor, né? Ela cobra que o consumidor tem que ter mais desse tipo de visão. E aí ela critica as influencers e os influencers que foram para lá, e em vez de fazerem publicidade das marcas que os levaram para lá com esse tipo de pegada, cagaram para isso. Então eles estavam assistindo, né, Copenhague lançar para o mundo uma ideia sustentável e mais complexa e mais cara e mais difícil de fazer moda, mas quando estavam lá fazendo a sua publicidade, que os levou para lá, enfim, né, que só foi possível por causa disso, isso não estava participando Não estava na pauta, digamos, né? sei lá, vou fazer de conta que eu fui pra lá e quem me levou pra lá foi a Adidas. A Adidas, faz de conta, tá? Não sei se aconteceu. A Adidas mandou eu levar pra um tênis de plástico, tá? Sabe? Que é mais leve, tipo assim, cagou pro plástico, pra não sei o quê, que vai se Não, deteriorar. eu não acho que seja essa a comparação, tá? E eu vou te explicar por quê, assim. E aí, Que eu quero comparação. colocar os pingos, a comparação não é pelo que elas estão usando lá, tá? Que a crítica, e eu quero explicar, dizer de onde vem, tá? De onde é que surgiu esse insight da gente trazer esse assunto aqui? Porque é uma semana de moda muito rica, ela aconteceu agora de 7 a 11 de agosto, tá? Então acabou agora, finalzinho da outra semana. E ela vem fazendo muito mais barulho nos últimos 2 anos. Mas ela é uma semana de moda que já há bastante tempo está sacudindo o mercado europeu no sentido de o que ela provoca com suas marcas e seus conteúdos. Ela não tem o tamanho de uma semana de moda de Paris, de Milão, nem de Londres e nem de Nova York. Não é isso. Porém, ela corre no paralelo, trazendo muita informação de moda. E ela é uma semana muito mais provocativa
em termos estéticos, tá? Para mim, ela é a semana de moda mais interessante do momento, porque eles ousam muito mais, coisa que as semanas do porte de Paris já não conseguem fazer. Claro que a gente vê coisas muito diferentes ali, aqui, em tal estilista, aí vem Schiaparelli, faz... porque é tudo muito grande, são elefantes, né, caminhando no varejo, marcas mundiais, falando de números exorbitantes. E a Semana de Moda de Copenhague, ela é menor, as marcas são menores, têm um alcance menor, então elas também conseguem brincar mais e provocar mais, tanto com tecido, com modelagem, com design e com quem elas levam. E aí, o vídeo que eu te mandei, que traz a pauta para cá, é um vídeo feito pela Carol Pessegueiro, que é head de estilo do Grupo Morena Rosa, que, por sinal, muito em breve teremos notícias, mas não é por isso que a gente traz o assunto aqui, tá? Não é porque o Grupo Morena Rosa vai criar com a gente aqui, mas sim... Oi? São duas influencers que falam. Duas, Sim, duas. É, o vídeo original que eu trouxe, o assunto, foi a Carol Pessegueiro e a outra é a Bia Nardini, que é uma designer de moda que mora em Milão já há bastante tempo e traz muitos assuntos, assim, também com um olhar sempre provocativo, que eu acho que é bastante crítica, consegue olhar de fora. Eu gosto bastante dos conteúdos dela. É uma menina do interior de São Paulo que mora, estuda em Milão e tem feito bastante conteúdo. A Carol Pessegueiro, do vídeo original, como eu falei, é head de estilo de um grupo muito grande do Brasil. Então, ela consegue ter um olhar de indústria que muitas das influencers que lá estavam não tiveram. E eu acho que a crítica ela é por aí. Por isso que eu queria te dizer que eu acho que a comparação não é exatamente essa. A crítica é de quem são. Já que ela é uma semana tão provocativa, tão inovadora, tão à frente, com preocupações e com questões tão mais relevantes para a sustentabilidade, para a sociedade dinamarquesa, que talvez as pessoas que estivessem lá como convidadas não estivessem, como é que eu vou dizer, com a mesma preocupação, tu entende? E aí a gente tem exemplos de pessoas daqui, olha, mas não é a marca, porque, digamos assim, tá? A gente tem a Martina Ritter, daqui do Rio Grande do Sul, trabalha com internet há bastante tempo, é uma influencer daqui, já vai para Copenhagen Fashion Week há muito tempo, lá desde o começo, ia por conta. Depois, claro, convidada das marcas, e sempre vai, e sempre consegue trabalhar muito o seu estilo de acordo com aquilo, mas ela não traz necessariamente as informações, a marca que contrata ela não faz com que ela seja porta-voz dessas informações, entende? Ela tá lá, e a crítica da Carol não foi diretamente a Martina, e nem eu tô fazendo, mas uma série de pessoas do mundo inteiro que estavam lá muito mais usando das referências estéticas e brincando com aquele inusitado do design e tal, do que efetivamente comunicando o que as marcas estão fazendo lá de diferente. E aí, a Carol trouxe uma coisa que eu não sabia, e por isso eu quis trazer a pauta para cá, que é de que a Copenhagen Fashion Week fez como se diz, na verdade, listou os pré-requisitos para que as marcas participem. Coisa que a Chambre da Alta Costura de Paris, lá a Câmara da Alta Costura, tem para fazer com que as marcas. Eu passo falando aqui, né? As pessoas falam que fazem alta costura aqui em Portugal. Ninguém faz alta costura fora de Paris. São só aquelas marcas que estão lá na Câmara de Alta Costura, porque elas têm um atestado. É a mesma coisa em Copenhague. não, quer E dizer, pode fazer autocostura de onde tu quiser, né? não Ah, é alta costura. ah, Tu faz alta moda, tu faz qualquer outra coisa. ah. É só o termo que foi pego e roubado e assinado. É tipo champanhe, né? Não pode usar, né? Tu faz champanhe desde que tu tenha a possibilidade de fazer champanhe em qualquer lugar do mundo. Agora, Não, tu faz uma espumante. não, Tu não faz champanhe. chamar de champanhe só. Eu posso fazer exatamente o mesmo líquido aqui na Serra Gaúcha e eu não posso chamar de champanhe Exato. Tá pela bom. região. Tipo assim, eu digo assim, tu pode fazer uma peça com todos os itens que a Câmara lá de Paris pede para fazer, né? Tu só não pode chamar de alta costura, mas Isso, exato. tá de Tá, bababá. Sim, mas tu entende? então, Tu ação que diz, eu vou beber uma champanhe e vou comprar um vestido de alta costura. Tu só vai estar na tua garrafa e tu só vai efetivamente comprar se for feito em champanhe. E tu só vai se for uma das marcas da alta costura. isso, que é uma grande, uma tremenda, eu sei que é para proteger a história e blá blá blá, concordo com isso, mas digo assim, tu vai, Fantástico! Isso protege a tua marca para todo. É maravilhoso que a gente tenha a denominação de origem, que a gente consiga resguardar o que aquele lugar tem de especial. Não, não, vou brigar contigo.
Eu acho uma bobagem tremenda, gigantesca. Eu entendo o intuito, mas, tipo assim, dizer que só lá é feito, é bobagem, isso é mentira. Na real, é mentira, né? A informação é que é mentira. Tu faz um líquido igual o champanhe em qualquer lugar do mundo e tu faz alta costura em qualquer lugar do mundo. Basta Nossa, verdade. não. A gente pode acabar o programa. Se Melhor depois de 98 episódios que Deus eu ele falo. ainda acha uma bobagem, a gente pode encerrar do modo importa. Claro, hoje vai ter 1 hora. Eu vou ampliar minha linha de raciocínio, que eu acho que tu não entendeu o que eu tô falando. O que a região de Champagne e o que Paris fazem com o líquido com bolhas e a alta costura é proteção de um legado que tem história Claro. e é muito bonita a proteção, E certo? de que começou a ser feito lá. São os originais. Há divergências, né? Que se tem um líquido que se chama de champanhe há muito tempo na Ásia, há muito mais tempo que lá, Não né? é chamado champanhe, então. E Tá. acho que se costura há muito mais tempo, enfim. Mas, enfim, lá tá as grandes marcas do mundo. Para a história da humanidade, não é nada de tempo, absolutamente nada de tempo, né? Louis Vuitton tem 200 anos, e aí, foda-se, a humanidade tem 14 mil. Então tá, então beleza. Mas eu vou arriscar isso aí, né? Só para entender melhor minha linha de raciocínio. E eu acho muito saudável isso. Eu acho muito saudável, tá tudo certo. Olha só, beleza, tá aqui, tu só pode chamar se for isso, não sei o que, respeitar. Só que para fazer o líquido de alta qualidade e para fazer um vestido, vou pegar um vestido de altíssima qualidade, tem regras a serem feitas, certo? Essas regras que eles impuseram são regras que tu vai fazer para poder chamar aquilo, daquilo, daquilo. Só que lá eles têm uma pegadinha maravilhosa. Só pode ser feito na região. Então, eliminou o resto do mundo, tá? Claro. O que eu disse, o que eu critico, e eu só falei isso porque tu deu o teu disparo na frase, de que tem gente que chama por aí de alta costura. Eu entendi o que tu quis dizer. O que eu estou dizendo é que qualquer lugar do mundo, desde que tenha material, mão de obra e capacidade, pode fazer um super líquido que não vai poder chamar de champanhe, com a mesma qualidade, e pessoas beberão com muita felicidade e vão poder fazer um super vestido, respeitando todas as regras, e só não vão chamar de alta costura. Eu entendi o que eu Claro. só não diz o seguinte: não é só na França que se faz um líquido que eles chamam de champanhe que há a possibilidade de fazer, e não é só em Paris que há a possibilidade de fazer itens de sei lá, de uma superioridade absolutamente incrível linkado à moda. Agora, eu Olha acho só. bem. Não, eu entendi desde o começo, isso está muito claro. Agora, eu só discordo da parte em que tu fala que isso é uma bobagem. Eu não posso ouvir Não, esse dizer que tipo de eles crítica. conseguem fazer isso é uma tremenda bobagem. É uma tremenda bobagem, porque eles não inventaram champanhe e não inventaram a costura. Quer ver um detalhe? Futebol. De onde é futebol, Marcelo? De onde é? Inglaterra. Da Terra. Não é. Chutavam cabeças, chutavam coisas redondas na China 4, 5 mil anos. E aí? Na Índia, blá blá blá. Agora, quem é que teve a capacidade de organizar, dar regras, espalhar, entendeu? Tu não acha que isso é um grande mérito? Tu não acha que esse é o mérito que tem que ser também reconhecido? Porque são. Só eles têm as regras para fazer de alta qualidade. É só isso que eu briguei, que eu tô discutindo contigo, porque eu acho válida essa discussão, entendeu? Agora, eu entendo que eles deram um selo de champanhe e um selo de alta costura. Então, eu só queria deixar Voltando. que tu falou assim, não, são 98... Não, é óbvio que eu entendo isso. Eu só critico serem os únicos donos e mais do que isso. Só nós sabemos fazer. Não Foda-se, é não só nós sabemos fazer. Nós fizemos desde o começo de forma organizada e agora o mundo inteiro nos reconhece por isso. desde o começo. Não estou Exato. dizendo que foram os primeiros, estou dizendo que se organizaram muito cedo. Agora, voltando para Copenhague. Arte maravilhoso. Enfim. Olha só, o teu microfone novo, ele tem um problema muito grande que tu vem para longe, ele corta e tem várias frases tuas que a gente não conseguiu ouvir. Pessoal que tá nos vendo, esse microfone lindo, quadrado, assim, de locutor, do Luciano. Coisas em Ó, primeiro. tem alguma falha no microfone, Tá, de verdade. pra resolver isso. Tá. Voltando para Copenhagen, tá? Eles não são os únicos que fazem moda sustentável, eles não são os únicos preocupados com a cadeia de uma forma geral, porém, eles se organizaram muito e estão registrando e exigindo isso das suas marcas. E aí, voltando ao vídeo da Carol Pessegueiro, por que que eu achei interessante a forma como ela traz? Porque ela coloca pelo olhar de consumidora
de que viu influencers e pessoas lá não usando do que a Semana de Moda tem de diferente, não mostrando o diferencial, e também vê pelo lado da indústria, porque afinal de contas ela trabalha numa indústria muito grande aqui, e tá à frente e consegue ver esse lado de o que que falta, será? Será que essas influencers estão lá sem mostrar isso porque isso não é interessante? Ou será que o público não está interessado? E aí que ela fala na coisa do consumidor, não é de querer, é de trazer a informação, de que o consumidor também se interesse por essa informação, entende? Queira ver, queira consumir porque é diferente. E aí, claro que eu vejo que quem estava interessado na Semana de Moda de Copenhague ia curtindo os looks e aprovando todo esse movimento, normalmente são pessoas dentro da bolha da moda. Dificilmente a minha sogra e a minha mãe viram o que aconteceu na Semana de Moda de Copenhague, entende? Mas achei muito legal também, porque aí ficou super claro quais são esses pré-requisitos, sendo, por exemplo, dar um destino a todas as peças piloto usadas, ou a não sei quantos por cento das peças pilotos usadas para o desenvolvimento da coleção, o que é muito importante, porque são peças que ficam lá num depósito, num arquivo. Utilizar pelo menos 50% de tecidos de parados em estoque, tecidos reutilizados, reciclados, tecnológicos, etc. E uma série de outros movimentos. E a Bia Nardini, que é a menina que mora em Milão, que eu te falei, ela traz um outro olhar que também é mais pelo branding, de como a Semana de Moda conseguiu se posicionar dessa maneira. Era o que eles visavam, mas por quê? Porque depois, a partir de 2018, eles contrataram uma diretora criativa, que eu não me lembro o nome de cabeça, um nome bem dinamarquês, mas daqui a pouco eu conto quem é, que organizou ela organizou esses pré-requisitos e ela organizou essa publicidade, esse marketing em torno da Semana de Moda. Então, a gente vai fazer com que essa semana seja foda. Vamos criar o quê? Esse selo, vamos fazer esse diferencial, vamos organizar todas as marcas em torno disso. Por quê? Porque isso para a indústria é maravilhoso. As marcas ganham em valor das peças, ganham em expansão, ganham em publicidade, ganham em todos os... Então, volta a uma semana de moda com, ao meu ver, assim, a sua origem, que é ser uma ferramenta de marketing muito, muito eficiente, sabe? Para trabalhar para uma indústria. E a gente perdeu um pouco disso, claro, porque as semanas crescem muito, claro que elas continuam ditando tendência e sendo um grande mercado, um espaço de compra, né, de acesso às coleções, mas elas viram uma coisa quase que inalcançável, né? Tu cobrir a semana de moda lá quando que aquilo chega na marca que tu usa, e Copenhague, ela tá neste meio do caminho, num caminho muito mais possível. Então, acho que é de encher os olhos, assim, é uma semana para se acompanhar. Quando é uma ideia macro do evento, né? É óbvio que isso chega mais forte, né? Imagina, todas as marcas que estavam lá pensando a Exato. mesma coisa, só estando lá, porque respeitaram essas regras, né? Para estarem na semana, enfim, é isso, né? É que eu digo dessa poesia em cima do consumidor, assim, porque eu realmente, assim, é que depende muito da marca e do nicho, né? Tem algumas marcas que já saem com essa poesia já, e o consumidor já tem isso, né? De pedir que seja um tecido Sim. especial, né? Mas assim, por exemplo, assim, eu lembro quando a Adidas começou a fazer aquele tênis que tinha sobra de plástico do mar, né? Eles tiveram que fazer uma baita publicidade, né? Mas assim, quantas pessoas compraram aquele item porque ele era uma sobra de, né? No final das contas, foda-se, né? Foi retirado do mar um monte de plástico, isso se transformou em tênis e camiseta e tá tudo certo. Na real, E quanto de plástico efetivamente foi tirado? O quanto do tênis é feito com plástico? pra te imaginar, tu pega o plástico do mar, aí tu transforma isso num tecido. Olha o que tá gastando de dinheiro, né? Para depois chegar para ti por um preço acessível, porque o preço do tênis, o material que eles, eu não sei se eles chamam, enfim, mas a Adidas bota Parley, né? É isso que eles chamam, assim, esse tipo de material, que é uma sobra, ali eles chamam de Parley, né? De um tênis de R$ 700. Óbvio, Imagina. é um preço caro, mas assim, imagina o trabalho que deu para fazer milhões de peças, né? O quanto de plástico, né? O quanto que a empresa tem que se mexer para isso acontecer. É muito complicado, enfim, né? Agora, assim, eu acho um pouco de poesia de enxergar, não exatamente no consumidor que observou Copenhague. Quem observou Copenhague já tá pensando assim, Sim, entende? Agora, exato. Foi o que eu falei. Tá um foram pouco dentro da bolha da moda ainda.
É, vou pegar para os assaltantes lá, né? Eles estão cagando, né? Eles não roubaram só peças feitas de Parley. Tô brincando, fazendo uma brincadeira, que é uma metáfora. Né? Não rouba da Gucci, porque a Gucci ela Sim. tá pegando Ou sobra porque, do couro dela. lembrei de uma coisa agora, que a Copenhagen Fashion Week também é fur free, né? Que ela é totalmente livre de peles, Eles, ah, peles e pelos de animais e tal. Então, imagina, não, o assaltante não tá lá não comprando de determinada marca, ou não roubando, melhor, de determinada marca, porque trabalha com peles, ou com couro raro, ou com couro e a exótico. estética nórdica, assim, que é aquela coisa alva, ela continua sendo a mesma coisa? Seca. Na verdade, não. E que a gente falou aqui bastante do, como é que é o nome do luxo que é o Quiet É Luxury. quite luxury, aham. Mas Não, Copenhagen não é. E eu não, vou te dizer que eu acho que ela entra numa leva ali, porque tu pode falar que é um país nórdico, mas ao mesmo tempo ela tá dentro da Europa ali, né? Tu tá à ponta da Dinamarca, ela tá colada na Alemanha ali. Eu vejo, e aqui um ponto de vista, tá? Uma opinião muito pessoal, de que Copenhagen ela é muito mais disruptiva e quase que suja. Ela é mais Europa, ela não tá tanto para os nórdicos. E isso é transmitido na estética, nas misturas, nas brincadeiras, num descuidado, muito cuidado, mas claro, com toda coisa de tecido. E aí tá, você falou muito nas sobreposições dos vestidos, nos bermudões, mas essa mulher dinamarquesa e esse público que estava lá, ele não tá andando nessa linha das suecas e das finlandesas, sabe? Que eu acho que tu tá fazendo referência, não é por aí. A Dinamarca tá com um pezinho mais na bagunça europeia ali. botei aqui Fashion Week Copenhague no Instagram, tá? E abri uma marca, Henri Kivskov, desculpa a minha completa ignorância, mas eu vou mostrar aqui, tá? 3 fotos aqui, ó. Olha, Não tem nada de quiet luxury e de minimalismo e de estética alva, não é por aí. tá A escutando, mas gente, tenta passar o que tu tá vendo, pra quem tá só escutando a gente. a gente tá vendo uma espécie de tweed, tecidos listrados com sobreposição, muita sobreposição, e no meio também uma espécie de grafite num blusão, uma saia meio grunge. Não é? Olha a estética também da maquiagem, dos cabelos. Eles brincam com uma outra mistura. E aí no público, tá? Tu vê muito mais dessa ousadia, porque o público também tá lá, como a gente falou antes, usando desse ambiente para poder experimentar. O público que está indo assistir, o público que foi convidado. Eu acho muito interessante, assim, é muito mais diverso, é uma semana de moda aqui também, ó. Achei uma menina que foi lá pra cobrir, entre aspas, né? Tem uma loja de roupas, enfim, é uma influencer. Tá aqui, ó. Hoje Sim. vestido, ó. Levou É, fotógrafo, né? esse Enfim. é um dos bermudões que ficou falado em alta como uma das grandes Ah, mas tendências. pode usar aí. Eu tenho 3 que tu odeia de. Hum, Sempre que eu não boto, tu me critica, agora tá, viu? Copenhague veio me salvar. ok. Ó, Ok. Depois dessa, olha. ó, mais uma. E tá mais Terno uma do Quiet Didi. Luxury Não, anos terno do Didi 80. também, galera. Quem tem terno do Didi e bermuda de bolso no lado, como é que a gente chama aquelas bermudas? Cargo, né? É cargo Cargo. que chamava, né? Tá na moda, pode botar. Copenhague liberou. Que bobagem. Tá ali, ó. Ai, Luciano. 98 episódios tentando te dar um vocabulário, te criar um repertório de moda. É a bermuda Não, cargo, que é. E o terno do Didi, que é. Quem tá nos escutando pegou na hora. Não nem espiar. Nem é espiar. verdade. Né? Nem É espiar. verdade. Então bota a sua bermuda cargo, uma blusa bem apertadinha embaixo e um terno do Didi. Fechou. Tu tava com esses dias com um terno meu que parecia o terno de. Ah! Eu tô de camisa hoje, é minha, hein? Não é Ora, tua. dei tudo porque tava com o meu terno sobrando. Entendi, tu tava em Copenhague já. Entendi, pegando Tô tendência. sempre na frente, entendeu? Tô lá já. Entendi. Ok. IESA, com a sua mega vendas nessa semana até o dia 19, com Fiat, Renault, ah, Jeep, Jeep, Seminole seminovos e e uma só. É, vamos ver, vamos achar, vamos dar a informação correta. Pera aí, vamos lá de novo. Nissan, Fiat, Nissan, Renault, Jeep e seminovos. Está rolando lá, tá? KTO.com, bom, se você escutar isso durante
qualquer dia vai ter algum joguinho de futebol pra você botar uma emoçãozinha a mais lá. E a Marcela tá contando outras histórias com a KTO aqui, tá muito legal. Além do nosso consultório sentimental. Desculpa, deixa eu fazer uma interrupção. O meu primeiro quadro assinado pela KTO, que se chama As Odds da Moda, que estreou no mês passado, neste mês, na semana que vem tem mais um, mas fala do quê? De uma certificação de origem, do Tweed. Tu aqui dizendo que isso tudo é uma bobagem. O Tweed, criado na Escócia, tem lá um carimbo, que é um tweed feito na Escócia. Eu conto essa história do que é o tweed, o que a Coco Chanel fez com o tweed, lá no quadro As Odds da Moda. Também com a gente, Nelly Produtos de Limpeza, com o sistema de assinaturas agora. Entra em Nelly Produtos de Limpeza, cata ali e vai ter o sistema de assinatura com 3 assinaturas, né? 3 assinaturas PMG, 3 diferentes tamanhos, 3 preços diferentes para você receber todo mês os produtos na medida. E Macrosul Móveis, vai direto no Instagram e procura por Macrosul Móveis e todas as suas belezas de design. Eu tô numa mesa aqui cheia, exatamente como eu queria, cheio de coisa em cima. Tá meio bagunçada pro meu gosto. O problema de dar espaço pra pessoa é que ela lota de coisa o espaço. Tem 4 livros do Tolkien, né? Tem coisinha de controles remotos. Deixa eu te falar uma coisa. Tu vai pra Veranópolis fazer uma palestra. Isso o pessoal da Macrosul que me contou. E disse, olha só, o Potter vir pra Veranópolis aqui, disse pra ele vir visitar a fábrica. Então, ó, tá aí o convite. Vamos nos organizar. A gente volta na semana que vem com mais um Moda Importa. Tchau pra ti, Marcela. Tchau, beijo.